Olá, minha gente, boa tarde, sou o Dr. Everaldo, pastor aqui em João Pessoa também, na Paraíba. Hoje eu estou entrando aqui, fazendo esse vídeo, para conversar com vocês a respeito de alguns pedidos que me fizeram para comentar sobre uma penhora que foi feita lá em São Paulo, dos dízimos e oferta de uma igreja. Me parece que a Igreja Universal, não me atentei bem, onde um juiz lá determinou a penhora na boca do caixa, em pleno culto, de dízimo e ofertas, né, para pagar uma dívida, me parece que de R$1 milhão, se eu não estou enganado. E os irmãos e os amigos aqui me perguntam se é legal, se o juiz pode fazer isso, né? O juiz lá mandou penhorar, e a igreja recorreu com agravo para o Tribunal de Justiça de São Paulo, e o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão do juiz. Ou seja, manteve a penhora do dízimo da igreja, e ali o oficial de justiça foi em vários cultos, né? Os irmãos arrecadando o dízimo, né? E ali o oficial de justiça já tira aquela parte, os 10%, que lá parece que foi fixado em 10%, e entrega a um administrador nomeado pelo juiz, chamado de administrador judicial. Então os irmãos perguntam aqui, os amigos perguntam aqui, se isso é legal. Primeiro eu quero dizer a vocês que esse tipo de penhora, chamado pela doutrina e pela jurisprudência como penhora na boca do caixa, é uma penhora, é uma constrição excepcional. A regra é que o juiz, na fase de execução ou de cumprimento da sentença, né, ele abra para o executado, ou seja, o réu, né, prazo de 15 dias para ele pagar a dívida. Não pagando, a pedido do exequente, do autor, né, o juiz manda fazer uma verdadeira devassa, né, o juiz manda fazer uma varredura nas contas correntes do executado, daquele que deve, né, nas suas aplicações financeiras, nas suas cadernetas de poupança, ou seja, onde ele tiver dinheiro. Há um convênio entre o Banco Central e o Poder Judiciário, chamado de Cisbajude. Tem vários convênios, esse é um deles, é o principal. E ele, de forma repetitiva, né, ele tem sido muito eficiente. Ele vai buscar, o Banco Central vai buscar, faz uma busca no CPF daquela pessoa ou no CNPJ da empresa, certo? Onde ela tiver bens financeiros, onde ela tiver dinheiro e aplicações, isso é confiscado, né? Penhorado, e nessa penhora ainda há prazo para o executado, no caso, que deve, né, ele apresentar embargos ou apresentar impugnação, dependendo se for um título judicial objeto de sentença, né, ele apresenta uma impugnação, ou se for um título extrajudicial, ou seja, um cheque, uma duplicata, né, uma promissória, um contrato que o exequente, né, o credor executa, né, ele vai ter a oportunidade de fazer embargos, né, combater aqueles títulos, alegar que, por exemplo, que o título, o valor da execução está consideravelmente desproporcional, está muito alto, etc, etc. Tem uma série de motivos para alegar, para combater aquele título que está sendo executado. Cessado tudo isso, e ele não paga, o juiz, então, manda o oficial de justiça lá na residência do devedor, seja ele empresa ou seja uma pessoa física, e lá ver se tem qualquer bens que possa ser penhorado. Não encontrando nada a penhorar, o juiz ainda dá uma chance. Ele manda notificar o executado para que ele apresente bens a penhora. Ele apresente bens para ser nomeado a penhora. Ele nomeia bens a penhora. E mesmo assim, ele não paga. Então, o Código de Processo Civil, ele dá mecanismos coercitivos, duros e excepcionais para o juiz, para que ele faça valer aquela decisão judicial, né, contra aquele devedor que recalcitra,
que enrola, que dá trambique, certo? E faz todo tipo de coisa para não pagar. Eu aqui no escritório tenho aqui casos que já vai com quase 10 anos, que a gente tenta e o cara escondeu bens e pronto, e ninguém encontra nada, né? Muitas vezes o devedor tira o bem do nome dele, bota o nome de terceiro, de laranja e etc, etc. O Brasil é assim, né? Então, esse caso de São Paulo ocorreu não com um devedor comum, ocorreu com uma igreja, né? Porque a igreja, nós temos que ter essa concepção. A igreja está na terra. A igreja, como organização, ela deve, certo? Satisfação à lei. Ela está debaixo das leis do país, ela está debaixo da Constituição, os seus administradores são responsáveis, os seus contadores são responsáveis. Então não tem essa de ser igreja e poder fazer qualquer coisa, né? Afinal, Jesus disse que o que é de César, dá a César o que é de César, o que é de dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, dentro do aspecto espiritual, a igreja é um corpo sagrado, né? A igreja é o corpo de Cristo. Mas dentro do aspecto organizacional, material, a igreja tem que estar submetida às leis do país. E esse caso dessa igreja aqui, que eu não conheço com detalhe, por isso que eu estou falando em tese, esgotaram todas as formas, os meios de convencer a igreja a pagar, e a igreja não pagou, né? Porque a igreja, pastor Everaldo, e a igreja pode ser... tem dívidas que podem ser executadas? Sim, ela tem dívidas de fundo de garantia, de funcionário que ela não paga, né? INSS que ela recolhe e não repassa, recolhe do funcionário e não recolhe para a Previdência Social, salários atrasados, a igreja tem funcionário, bota o funcionário para fora, né? Não paga indenização, a igreja coloca um pastor para exercer atividades laborais que não são atividades ministeriais, bota o pastor para fora, o pastor bota na justiça, então a igreja tem as obrigações de pagar essas dívidas. Quando não paga, vem aí as ações e transformadas em execuções e cumprimento de sentença, que me parece que foi, foi o caso dessa igreja lá em São Paulo. Então lá a igreja não pagou e então, certamente esgotado todos os meios, a igreja mesmo assim não pagou. O juiz, né, resolveu penhorar, né, na boca do caixa, para isso ele manda um oficial de justiça, nomeia um administrador para pegar aquele dinheiro, né, depois faz um balancete, entrega o dinheiro ao juízo, não ao juiz, mas ao juízo, tá? E aí penhorado esse dinheiro e colocado aí para no futuro pagar o credor, tá? Lá em São Paulo aconteceu isso, né? Infelizmente. E os irmãos aqui e amigos aqui me questionam. Hoje de manhã mesmo eu recebi alguns questionamentos, algumas perguntas sobre isso. E podia fazer isso com a igreja? Essa é a questão. Então eu quero ler para vocês o que é que diz aqui, desculpe, o Código de Processo Civil, artigo 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou se tendo-os, esses forem de difícil alienação, ou não suficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. Parágrafo 1º. O juiz fixará o percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. O juiz nomeará ao administrador depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma da sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando ao juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Então, aqui eu chamo a atenção de vocês que esse tipo de penhora que ocorre em caso excepcional, certo? É dirigido a empresas. Eu acho que é aí que está o erro do magistrado. Ele pensou que a igreja não é empresa. A igreja não é empresa. Essa penhora de boca de caixa não se destina a entidades como igreja, como associação, né, como fundação, né, mas especialmente
à empresa. O juiz não podia dar aqui uma interpretação extensiva ou uma interpretação teleológica para trazer a igreja a esse nível. Porque se o legislador processual quisesse incluir as igrejas nesse rol, teria feito. Certo? Então, as pessoas também confundem. Não, a igreja não pode ser incluída porque ela tem imunidade. A igreja tem imunidade no pagamento de imposto. Né? Imposto que diz respeito ao seu funcionamento. Sabe? À casa de oração, aos seus templos. E não, por exemplo, imunidade com relação ao recolhimento de contribuições sociais, né? Fundo de garantia, INSS, imposto de renda de funcionário, isso ela não tem imunidade, ela tem que recolher. Tá? Então, a imunidade da igreja não serve de manto para ela deixar de pagar os seus compromissos. Mas o juiz também não pode inovar. Nós vivemos hoje no Brasil uma situação muito perigosa, em que o judiciário está substituindo, né, o legislador. Se o legislador quisesse enquadrar as igrejas aqui, ele tinha feito. Mas ele disse empresa. Aqui é só empresa. E outra coisa, mesmo quando é empresa, só ocorre em duas situações. Quando não foi encontrado bens, ou quando os bens forem de difícil venda, não se vende, coisa que não tem mercado, e que aquele percentual retido, ele não inviabilize o funcionamento da empresa. Por quê? Porque pelo Código de Processo Civil, a execução, os atos executórios, eles são feitos pela forma menos gravosa ao executado. Você não pode tirar bens do executado a ponto de levar ele a passar fome. Né? A prova disso é que a lei brasileira diz que a casa não pode ser penhorada. O lar da pessoa não pode ser penhorado. E outras coisas também não podem ser penhoradas. Certo? Como salário até determinado limite. Então, meus amados irmãos e amigos, o erro do magistrado aqui foi que ele confundiu, não sei se foi induzido a erro pela outra parte, que os juízes não conhecem igrejas, a não ser os juízes crentes, que são poucos. E também, os juízes muitas vezes são influenciados pelos escândalos que ocorrem hoje nas igrejas evangélicas. Porque as pessoas, o advogado esperto diz para o juiz, olha, a igreja não tem dinheiro para pagar, mas o pastor daquela igreja comprou um avião agora. Né? O pastor daquela igreja comprou uma BMW. E por que ela não paga esse dinheiro, por exemplo, que é dívida alimentar de um ex-funcionário da igreja? Aí o juiz se comove com aquilo. Mas se comove, certo? Equivocadamente. O juiz não pode ser um censor. O juiz não pode ser um homem que absolve sentimentos pessoais. O juiz decide de acordo com a lei, com sua consciência, mas de uma forma fundamentada, de uma forma racional. Então, se o Código de Processo fala aqui, no artigo 866, que o juiz poderá ordenar penhora de percentual de faturamento de empresa, ele não pode utilizar essa forma de penhora em outra entidade, a não ser uma entidade empresarial. O Superior Tribunal de Justiça, eu soube que eles recorreram, a igreja lá recorreu para o Tribunal de Justiça de São Paulo, e o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão do juiz. Evidentemente que isso vai cair nas mãos do Superior Tribunal de Justiça. Né? Evidentemente que a igreja lá deve recorrer para o Superior Tribunal de Justiça. Porque há uma jurisprudência forte, há um entendimento forte do STJ de que esses percentuais são, certo? Que esse dispositivo legal é aplicado exclusivamente à empresa. Você não pode enlartecer isso. Né? Você não pode ampliar esse comando do Código de Processo Civil. Tem aqui, por exemplo, uma posição do ministro Luiz Felipe Salomão, né, que é daqui do Nordeste, no STJ, onde ele diz, excepcionalidade da penhora de fatura de empresa. A gente já sabe, está dizendo aí que é excepcional. Ele diz, possibilidade, em caráter excepcional, da penhora incidente sobre o faturamento mensal da sociedade empresarial, desde que não
comprometa o seu funcionamento. Outra decisão, também no STJ, dessa vez é do ministro Marco Aurélio Belize, certo? Da terceira turma, que diz o seguinte: fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Diz aqui o ministro: é firme a jurisprudência dessa corte quanto à possibilidade de penhora recair sobre o faturamento da empresa, desde que observadas as medidas necessárias ao desempenho de suas atividades. Então a gente vê aqui que tudo caminha, certo? No mesmo diapasão, ou seja, só empresas poderão ter esse tipo de penhora da boca do caixa. E não como fizeram em São Paulo, como me disseram, que o oficial de justiça chegou lá de noite, em pleno culto, né? Depois da oferta, se dirigiu à tesouraria, né? E lá, aguardou que contasse o dinheiro e retirou 10%. E levou 10% para o administrador judicial. Certo? Evidentemente que isso é um abuso de poder. Nós não podemos, de maneira nenhuma, concordar com isso. Certo? Uma coisa não justifica a outra. Se os pastores desviam o dinheiro da igreja, que são muitos que fazem isso, desonestos, né? Isso não autoriza de maneira nenhuma, não respalda de maneira nenhuma a decisão judicial para abocanhar, certo? Dinheiro da igreja, sem autorização legal. Porque o juiz, eu digo sempre aqui, o juiz é o escravo da lei. O juiz não é legislador. Pastor Everaldo, mas o Código de Processo Civil, no Código de Processo Civil, diz que o juiz pode adotar outras medidas coercitivas com o objetivo de fazer que o devedor pague. Sim, outras medidas que não estão previstas no Código de Processo Civil. Se a lei civil, a lei processual civil, diz que a penhora da boca do caixa só se aplica à empresa, não pode o juiz extensivamente, certo? Monocraticamente, como fez o juiz de São Paulo, certo? Aplicar à igreja. Eu sei que nós, advogados, eu advogo quase 40 anos, sinto isso na pele, juízes também, a gente se aborrece muito com as pessoas que ficam enrolando, enganando, tirando dinheiro, tudo fazendo todo tipo de trambicagem para não pagar. Mas isso não justifica a gente tosquiar a lei, né, para obrigar o devedor a pagar. Ele deverá pagar dentro do ordenamento jurídico. O juiz pode, inclusive, hoje bloquear carteira de motorista, confiscar carteira de motorista, bloquear passaporte, fazer uma série de medidas coercitivas com o objetivo de fazer com que o devedor pague. Mas ele não pode tosquiar a lei, certo? Constranger uma comunidade em pleno culto, né? Mandando um oficial de justiça entrar lá e abocanhar na boca do caixa da igreja 10%, 20%, sei lá, com o objetivo de cumprir uma decisão dele. Então, eu aqui entendo, data venha, dos que entendem o contrário, entendo que o juiz não pode fazer penhora na boca do caixa de igrejas. Porque esse dispositivo aqui do artigo 866 do Código de Processo Civil se aplica exclusivamente à empresa. Então, eram essas minhas colocações, respondendo aqui aos amigos e aos irmãos a respeito dessa decisão de São Paulo. Com certeza isso vai cair no STJ, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo que eu soube, ele manteve a decisão do juiz e, evidentemente, a igreja vai ao STJ, que o STJ, consenso com essa jurisprudência aqui que eu li para vocês, que é do próprio STJ, certamente vai reformar, certo? Vai tornar sem efeito aquela decisão contra a igreja lá em São Paulo. Um grande abraço a todos, se inscreva aqui no meu canal. Quando eu tiver novidade aqui, eu falo e vocês são avisados. Dê um like aí, certo? Não dê dislike, mas dê like. Grande abraço a todos. Tchau, até uma próxima oportunidade.